Desejo tanto para os meus filhos felicidade, estabilidade emocional, sucesso acadêmico, competências sociais, uma forte autoestima e muito mais. É difícil saber por onde começar. Quais as principais características que nos devemos concentrar para os ajudarmos a viver vidas felizes e com sentido? É com essa frase que o Dr. Daniel Siegel inicia logo a primeira parte do seu livro Crianças Sim. E eu penso que ele nos fala exatamente do anseio de todos que são pais, educadores e que cuidam de filhos e crianças. Quantas dúvidas, quantas incertezas e quantas dificuldades temos ao longo dessa linda profissão ser pais. E eu decidi começar essa aula com essa frase do Dr. Daniel Siegel, porque eu acredito verdadeiramente que a melhor maneira para transformarmos o mundo num lugar melhor é ajudar no desenvolvimento saudável das nossas crianças. De que forma podemos fazer isso? De fato, esse é o grande desafio. Os estudos mais recentes da psicologia do comportamento e das neurociências vêm nos indicando um caminho: promover a conexão entre o cérebro que sente e o cérebro que pensa, para assim criarmos ambientes mais harmoniosos, contribuindo para a construção de habilidades fundamentais e assim nossas crianças se tornarem no futuro adolescentes responsáveis e adultos felizes. Eu sou Márcia Belmiro, especialista em Psicologia do Desenvolvimento da Educação, e é com enorme prazer que eu dou abertura a este curso de Introdução ao Desenvolvimento Infantil. Você que está buscando mudanças imediatas, reconexão da sua família, convívio saudável e harmonioso dentro de casa, você que já não sabe mais o que fazer para lidar com certas situações do seu filho, você que já está buscando retomar as rédeas da sua vida e ajudar seu filho a ser o melhor que ele pode ser, eu vou mostrar a você, nesse curso de Introdução ao Desenvolvimento Infantil, como é possível utilizar um método estruturado para muito rapidamente alterar o estado de coisas na sua casa. E também eu vou mostrar os primeiros passos para você ser verdadeiro agente de mudanças na realidade da sua família e um auxílio para o seu filho. Eu vou começar trazendo uma informação muito relevante e que passa meio despercebida em meio à rotina tão corrida de todos nós. As crianças, presta bem atenção nisso, as crianças tendem a ter um tempo de resposta aos estímulos do ambiente muito rápido, tanto aos estímulos positivos quanto aos estímulos negativos. Por isso que quando fazemos pequenas mudanças de atitude, mas mudanças significativas e específicas no dia a dia, nós conseguimos obter grandes resultados e observar muito nítida e rapidamente transformações na forma que os pequenos agem e lidam com o mundo. Eu digo isso para você para te trazer uma certa esperança que as situações que estão difíceis agora, elas podem ser modificadas e olha, eu vou te dizer, em pouco tempo, desde que você entenda algumas coisas e altere alguns comportamentos seus. Isso vai alterar a dinâmica familiar e o seu sistema familiar vai agradecer por isso. Afirmo que o método que eu vou apresentar funciona a partir de 2 aninhos de idade, ou seja, a partir do momento do início da aquisição da linguagem, é dentro de casa, com filhos, sobrinhos, afilhados e crianças próximas que você pode aplicar o método. O método Core Kid Coaching, ele tem fornecido uma forma muito prática e estruturada para auxiliar no desenvolvimento de crianças em equilíbrio com as suas emoções e na construção de um ambiente familiar harmonioso, tranquilo e feliz. Isso é possível.
Eu trago aqui, no final dessa página, o caso da aluna Melina, que ela está aplicando o método dentro de casa com seu filho de 8 anos, e ele apresentava dificuldade de dormir na própria cama, já há algum tempo. E quando ela começou a estabelecer uma nova abordagem, conforme a proposta e preconizada pelo método, na forma de conversar com ele, o João passou a ficar no seu quarto, e tanto a mãe Melina quanto o seu marido passaram a ter noites repousantes sem chutes involuntários. Duas grandes questões comportamentais no João nos abalavam muito como família, eu, meu esposo e ele. A primeira era a questão alimentar. E a segunda questão é o dormir na nossa cama. Porque uma criança que dorme na cama do casal faz com que o casal não durma direito, com que o casal não tenha tempo, né, de qualidade. Então, desde que eu comecei a aplicar o método com ele, que tem mais ou menos 2 semanas, as mudanças foram significativas e muito rápido. Tem 6 anos que eu tento reverter essa situação. Em apenas 2 semanas ele respondeu de forma tão positiva aplicando o método e as ferramentas que a gente aprende no método. E também eu trago aqui o caso da Lili, que estava sofrendo muito, ela e o marido, por ver o filho Vincenzo sofrendo bullying na escola, e ao usar as técnicas do método, conseguiu ajudá-lo a se posicionar, e hoje ele se sente feliz na escola e no convívio com os colegas. Você pode ver essas e muitas outras histórias de transformação, basta você depois rolar a página para baixo, ao final desse vídeo você vai encontrar essas várias histórias que estão ali para você assistir e compreender melhor na prática como tudo isso acontece. Então esse método ele funciona de uma forma a resolver grandes problemas que mães, pais, educadores e profissionais da saúde vêm encontrando atualmente ao lidar com os desafios que a nova infância está nos colocando. Se você convive com alguma criança, sabe exatamente do que eu estou falando. Segundo os relatos que eu recebo e a partir da minha própria experiência com os meus netos e crianças próximas, eu vejo que as crianças estão apresentando comportamento de inquietude, não escutam, argumentam em excesso quando querem alguma coisa, fazem birra, a qualquer sinal de descontentamento, acham-se cheias de razão, dentre muitas outras queixas que eu recebo de pais, professores e daqueles que convivem diariamente com crianças. Neste curso gratuito de introdução ao desenvolvimento infantil, você vai entender o que é o método CORE, e aqui durante esses dias, serão 4 aulas, eu vou dar a você os primeiros passos para que você possa dar início à verdadeira transformação que você deseja no seu lar, na sua família e na sua própria vida. Assista a essa aula até o final e as outros 3 videoaulas que ainda vão ao ar, ainda irão ao ar, mas assista com muita atenção e faça todas as anotações que você considerar importantes, porque esse é o primeiro passo e o mais fundamental neste caminho que eu vou trazer aqui, ensinar a você. Eu acredito de verdade que todas as pessoas, quando estão determinadas a mudarem os rumos da sua história e quando possuem as ferramentas adequadas para isso, são capazes de tornarem-se autores da própria vida, protagonistas da sua história e reescreverem as partes que consideram que precisam ser mudadas. E é isso que eu espero entregar para você, um caminho para que você possa novamente tomar o controle da sua história e conquistar a conexão familiar que tanto você deseja. Seja muito, muito bem-vindo, muito, muito bem-vinda ao novo início da sua vida familiar. Isso é possível. Sabe, a minha própria vida mudou muito mesmo também nesse processo que eu tive de construção desse método, que hoje eu ensino e já formei tantas pessoas. Eu vejo quantos obstáculos tivemos que superar, eu e minha família, que não é nem um pouco simples, não é nem um pouco tranquilinha, é uma família de diversos casamentos, de filhos, eu tive filhos com um marido, depois ele morreu, eu fui ter a filha com outro marido, então tiveram muitas diferenças nessa minha família, nessa constituição da minha família. Então, antes de eu falar para você dos 6 princípios fundamentais desse método, esse vídeo eu vou te falar onde é que se sustenta todo o método, teoricamente, conceitualmente, mas antes eu vou contar um pouco da minha história, para que você até possa, primeiro, me conhecer um pouco melhor e também você entender como é que esse método surge na minha vida. Eu sou psicóloga com pós-graduação em Neurociências Aplicadas à Educação pelo IPUB da Universidade Federal do Rio de Janeiro e tenho mais de 40 anos que eu trabalho com desenvolvimento
Humano. Eu sou uma das fundadoras do Instituto de Crescimento Infanto-Juvenil e trabalho realizando o meu grande sonho de contribuir para a mudança dos processos de educação das nossas crianças, nesse país e o bacana, no mundo, porque através da internet a gente hoje chega em diversos países. Por meio do quê? Da mudança de paradigmas, da mudança de padrões comportamentais das pessoas. Esse sonho que sempre esteve presente no meu coração, mas que por muito tempo da minha vida eu achei que tinha acabado. Eu vou te explicar isso melhor. Hoje eu percebo que esse sonho só esteve pausado por algum tempo. Eu vou te contar com mais detalhes o que eu quero te dizer, o que eu estou querendo falar com isso. Quando eu me casei com meu falecido marido, pai dos meus 2 filhos mais velhos, nós nos mudamos para a cidade de Arraial do Cabo, no litoral carioca. Aqui nessa cidade eu comecei minha carreira em psicologia, recém-formada e com muitas inquietações e grandes sonhos, iniciei uma clínica psicológica em Cabo Frio e também em Cabo Frio eu trabalhei em algumas escolas. Por um longo período eu trabalhei no Centro Educacional Alexis Novelino, uma escola bastante conceituada. E depois eu fiquei animadíssima com a abertura da minha própria escola, a Casa Escola Mirassol. E meu marido tanto me apoiava quanto criou o logo. E esse projeto seria a enorme realização de eu poder ao mesmo tempo trabalhar e estar com os meus filhos. Quando Arraial do Cabo foi emancipado como município, comecei um belíssimo trabalho na primeira Secretaria de Educação e Cultura desse novo município de Arraial do Cabo. Tudo estava indo muito bem, se encaixando, e eu verdadeiramente estava encontrando uma grande satisfação em realizar o trabalho que eu estava realizando. Os resultados que eu estava tendo me enchiam de orgulho e de vontade de eu continuar caminhando. Esse trabalho foi mesmo muito, muito lindo. E o trabalho na Casa Escola Mirassol também estava indo e se desenvolvendo de uma forma muito bacana. Lá nós nos apoiávamos em princípios construtivistas. Era uma abordagem um pouco diferente do que a maioria das pessoas, das escolas e das crianças mesmo estavam acostumadas. No começo, causou um certo estranhamento, vamos dizer assim. As pessoas começaram a me questionar se aquilo realmente fazia sentido. Afinal, conversar com a criança de igual para igual, ao invés de você se impor com autoritarismo, não era nada comum naquela época. Argumentar, justificar, ao invés de simplesmente mandar, então nem se fala. O que eu percebi é que essas abordagens naquela época já estavam fazendo sentido, trazendo efeitos positivos. Crianças que não se adaptavam em nenhuma outra escola se adaptavam facilmente à Casa Escola Mirassol. Os pais começaram a me perguntar o que eu estava fazendo com os filhos deles, porque eles estavam começando a gostar de frequentar a escola e até pediam para ir para a escola mesmo quando estavam doentes. Eu tinha que trabalhar muito para fazer dinheiro para casa, agora fazendo papel de pai e mãe. Esse foi um ponto sério. No entanto, a situação foi ficando cada vez mais insustentável e sem nenhuma rede de apoio por perto. Eu não tinha família lá, a não ser a generosa amizade de bons e queridos vizinhos, a quem eu tenho grande gratidão e admiração por pessoas muito próximas que moravam na minha redondeza e que me ajudaram muito. Na verdade, acabou que chegou um ponto que eu tinha que voltar para o Rio de Janeiro. E aí o meu sonho teve que parar, teve que acabar. Ou pelo menos eu pensei assim na época. Romper com o meu consultório, que estava indo bem, romper com a minha escola, que ainda não trazia retorno financeiro, mas trazia um grande retorno de resultados na vida daquelas crianças e das suas famílias. Romper com a Secretaria de Educação, que eu estava tão feliz lá e realizando um trabalho nas escolas todas do município, junto com os diretores, com os professores. Tudo isso foi muito, muito difícil para mim naquela época. E eu não tinha como sobreviver, na verdade, eu não tinha como sobreviver lá sem o apoio dos meus pais e sem dinheiro, porque o que eu ganhava lá ainda era muito pouco para sustentar a minha família sozinha.
Por isso, eu precisei voltar para a capital, para trabalhar e contar com a ajuda da minha família para cuidar dos meus filhos. Eu tive que abrir mão do sonho daquela escola e voltar para a minha cidade. Eu me lembro que quando eu cheguei no Rio, eu estava na casa dos meus pais e eu fazia um mapeamento rápido, assim, geográfico, e me lembrava, porque em Arraial do Cabo naquela ocasião não tinha hospital, só tinha um posto de saúde muito precário. Hoje não, hoje já tem hospital. E quando eu me situava, eu via assim, nossa, o Pronto Baby está aqui, o Sanci está ali. As estruturas hospitalares mais próximas de mim, porque aquilo me angustiava quando eu tinha que sair correndo de madrugada com uma criança, alguma coisa, porque acontece, né, uma febre, alguma coisa, e eu sozinha cuidando de duas crianças. Então isso me angustiava muito. E quando eu voltei para a cidade do Rio de Janeiro, dentro da casa do meu pai, da minha mãe, eu tranquilizei e pude então começar uma nova história, uma nova vida. Antes de continuar a minha história, eu quero propor aqui para você uma reflexão. Ao longo da sua vida, quantos sonhos você já abandonou? Quantas vezes você sentiu que precisava abrir mão de alguma coisa que você queria muito fazer em prol da alegria e bem-estar da sua família? Quais os custos disso para você? E quais lembranças tudo isso ainda traz a você? Eu me lembro de um dia específico em que eu já estava de volta na cidade do Rio de Janeiro, morando com meus pais, e no meio desse infinito de angústias e dificuldades que eu estava vivendo, o meu filho Francisco e a minha filha Ana Clara brigaram. Então talvez ele tivesse 5, ela 6, alguma coisa assim. E isso já tinha acontecido outras vezes. Eu já tinha dito para ele que ela podia ficar com o rostinho marcado. Ele arranhou o rostinho dela. E eu dizia para ele, cuidado com a sua irmã. E a Ana Clara tinha uma pelezinha, como tem até hoje, muito clarinha. Então ficava na minha cabeça assim que ele arranhava o rostinho dela e aquilo podia ficar marcado para sempre. Até que um dia eu saí de mim, completamente eu saí de mim. Eu coloquei os dois trancados no quarto e eu me envergonho disso, eu não acho isso engraçado não. E completamente fora de mim, eu gritava com eles dois trancados dentro de um quarto. E eu dizia para eles assim, só vai sair daí depois que houver um morto, um cadáver. Gente, olha que loucura, olha que insanidade, olha que despropósito. Olha, gente, eu me envergonho disso. Porque naquele dia eu já não estava aguentando mais aquelas brigas, toda aquela situação, e eu estava fora de mim. Eu me envergonho muito dessa minha gritaria, da minha incapacidade de, naquele momento, não ter conseguido agir em consonância a tudo que eu tinha estudado, que eu acreditava. Depois eu abri a porta e os dois estavam com os olhinhos arregalados. E teve um momento antes de eu abrir a porta que eles batiam e diziam assim, mamãe, pode abrir, a gente não vai brigar mais não. E eu dizia assim, eu quero um cadáver, eu quero um morto. Gente, olha que loucura. De fato, eles nunca mais brigaram, ele nunca mais unhou o rostinho lindo da irmã. Mas a que custo? Para que agir dessa forma? Para que trazer tanta desestrutura, tanta desarmonia, sem necessidade? O clima, hoje eles falam disso rindo, brincando, já conversamos diversas vezes sobre isso, mas não havia necessidade de eu ter agido daquela forma se eu tivesse um método, se eu soubesse como agir. Como vocês acham que eu fiquei depois desse incidente? O custo deles e o meu próprio custo emocional. E como vocês acham que eles mesmos ficaram naquele momento, né? Tudo bem, eu estava num dia cheio, eu tinha trabalhado o dia todo, eu não estava mesmo com paciência para aquela briga que já estava se arrastando e era constante entre os dois. Eu não sabia mais o que fazer, ameacei umas 3 vezes, como eu costumava fazer, para que ele não fizesse mais aquilo com ela. Eu agi daquele jeito que eu contei para vocês, me doeu muito, tanto ou mais do que doeu neles. O pior foi que eu me senti impotente, um lixo de mãe. Eu cheguei a pensar se eu estava mesmo preparada para ser mãe. Se eu tinha o equilíbrio necessário para educar meus filhos. Talvez você já tenha sentido isso alguma vez. E olha, eu sinto isso até hoje na minha pele.
porque eu fiz coisas que não foram bacanas, que eu não acreditava, que eu não gostaria de ter feito, mas eu fiz. No descontrole, na falta de um método, na falta de técnicas claras na minha frente. Hoje eu vejo que esse é um sentimento muito comum entre as mães. Queremos sempre dar o melhor para que os nossos filhos sejam as melhores versões de si mesmos, é o que a gente deseja, mas nem sempre sabemos a melhor forma e depois nos culpamos tanto. Eu confesso que eu tinha medo que meus filhos virassem delinquentes, violentos, brigassem um com o outro para o resto da vida. E para mim, olha, ter 2 filhos irmãos que não se falassem seria uma dor imensa, contrariaria todos os meus princípios e crenças de uma família harmoniosa. Graças a Deus isso não aconteceu. Eles são muito amigos, eles se dão muito bem, tá? Não recebemos um manual para educar nossos filhos, nossas crianças. Se fosse possível existir esse manual, mas não existe. Porém, existem técnicas e ferramentas que um profissional ou até mesmo os próprios pais podem utilizar para desenvolver crianças saudáveis emocionalmente, socialmente, para gerar conexão entre as gerações e paz dessas relações dentro de casa. Bom, enfim, quando eu voltei para a cidade do Rio de Janeiro, eu voltei para a área de recursos humanos. Saí da área de educação, voltei para a área de recursos humanos. Por que eu digo voltei? Porque essa foi a minha origem de carreira quando eu ainda morava no Rio, antes de eu ir para Arraial do Cabo. Eu trabalhava no Recursos Humanos do Banco Itaú, então ao retornar eu consegui espaço em grandes corporações como Golden Cross, Cobra Computadores e o extinto Banco Nacional. Eu encontrava muita satisfação em estar desenvolvendo pessoas. Embora eu tivesse saído da educação, eu sentia muita felicidade. Realmente trabalhar com pessoas, com equipes, com as lideranças dessas empresas sempre me realizou. Mas mesmo tendo tanta satisfação no trabalho, eu sempre sentia falta de estar mais tempo com os meus filhos, do jeito que eu havia projetado lá atrás, quando junto com meu finado marido nós pensamos juntos a Casa Escola Mirassol. Então, como você pode ver, ao longo da minha jornada, eu já atuei em diversas áreas. Já trabalhei para empresas privadas, grandes empresas financeiras, já fui diretora da escola infantil e, além disso, já treinei mais de 10 mil profissionais pessoalmente e possuo mais de 12 mil horas entre ferramentas, treinamentos, criação de ferramentas, palestras, atendimentos, mentorias, supervisão. Toda essa experiência profissional contribuiu muito para que eu chegasse no dia de hoje, mas a minha vivência com a minha família foi ainda mais significante nesse sentido, de eu poder criar um método. Eu queria trazer essa história para você entender como que surge o método Core Kid Coaching. Lentamente eu fui juntando todas essas peças e percebi que eu poderia sim fazer uso de toda a minha experiência, de toda a minha vivência, de tudo que eu aprendi sobre psicologia infantil, psicopedagogia, aliado a uma abordagem prática da teoria cognitivo-comportamental, que foi uma formação que eu fiz lá nos idos de 1990 e pouco. E a partir de 2005, depois de eu ter feito várias formações em coaching, junto com o Pedro, meu atual marido, já somos casados há 29 anos, foi aí que eu passei a aplicar os princípios fundamentais do coaching, como o não julgamento, autorregulação, foco no futuro e na solução e outros que eu ainda vou falar aqui nesse vídeo para vocês, dentro de casa, com a nossa filha Letícia. E aí eu pensei o quanto poderia reunir toda a minha bagagem e contribuir com muitas famílias e escolas e assim efetivamente concretizar o sonho e a minha missão nesse mundo. Então eu sentei para transformar tudo isso que eu aprendi, apliquei e vi que dava certo ao longo dos meus últimos mais de 40 anos de trabalho e estudos sobre desenvolvimento humano, e transformei num método. Como eu passei a ser contratada por diversas empresas para fazer coaching com seus executivos, esse Lorme, Suigás, Queiroz Galvão, Petrobras, Inmetro, Sinapses, dentre muitas outras, eu comecei a ensinar então essas abordagens iniciais do método e até criei um e-book para entregar aos executivos, que durante o processo de consultoria e coaching também estavam passando por problemas com seus filhos. Foi assim que começou o método, com alguns e-books que eu preparava para não distrair
do processo que eu estava fazendo de coaching com o executivo. Então eu entregava, olha só, vamos continuar aqui o nosso processo de coaching e eu vou deixar para você um e-book que eu preparei para ajudar você com seu filho. Porque era comum os executivos me dizerem, você tinha que estar lá em casa, você tinha que conversar com meus filhos. Você me leva a pensar coisas, nossa, que maravilha tem mudado também a minha relação em casa. Então eu passei a fornecer pequenas orientações e e-books para os pais que eu atendia, pais, mães executivos que eu atendia. E isso era muito incrível, era muito fantástico, porque se funcionava para os filhos de pessoas que não tinham estudado o que eu tive que estudar, poderia também funcionar para qualquer outra pessoa, bastava seguir o passo a passo que eu vinha construindo. Começou a ficar evidente para mim que eu poderia ensinar isso para o Brasil e até fora dele, através da internet. E isso significou efetivamente a reconexão com o meu sonho. Aquele sonho que eu contei para você lá no início, o sonho de colaborar para o desenvolvimento infantil mais saudável. Reviver esse sonho que nunca saiu do meu coração tem sido extremamente gratificante e é enorme a alegria que eu sinto em poder contribuir de forma efetiva para a transformação positiva da educação de crianças, especialmente no nosso país. Em 2015, em meio à validação desse método, nasceram os meus netos gêmeos, o Rafael e o Tomás, que me trouxeram, além de muita, imensa alegria, a possibilidade do estudo prático, de entender por meio da observação quando que características pessoais inatas, únicas, sofrem interferência e respondem de formas diferentes ao ambiente onde são criados. Assim como um grande nome da psicologia do desenvolvimento, Piaget, embora ele não fosse psicólogo, mas ele é um grande ícone da psicologia do desenvolvimento, ele também fez isso com os filhos, ele observava os filhos. E aí eu aproveitei e me inspirei, e nesse meu convívio com Tomás e Rafael, para aprofundar ainda mais meus conhecimentos acerca da infância e a aplicação do método. O método CORE, desde então, vem ajudando famílias das mais diversas idades e classes sociais, nas mais diversas condições, até mesmo as que sofrem bullying e que não sabem como lidar com essa afronta do ambiente. Esse método vem ajudando pais, professores, profissionais da saúde a se comunicar de uma maneira mais adequada com as crianças e fazer com que elas sejam mais responsáveis, autônomas, equilibradas e felizes. O método CORE Kids Coaching vem qualificando profissionais a se realizarem através do atendimento infantil com resultados, inclusive uma boa remuneração. Hoje, com mais de 4.000 alunos formados, eu vejo que o impacto causado por esse método está a perder de vista e está conquistando o mundo inteiro. A gente já tem alunos espalhados em muitos países, Portugal, a gente tem muitos alunos em Portugal, Estados Unidos, Moçambique, Canadá, Polônia e até no Japão. Eu dei o nome de CORE para esse método e eu vou te explicar o porquê. CORE significa conexão, razão, emoção, que diz de maneira muito específica aquilo que nós fazemos. Nós ajudamos as crianças a se conectarem com seus sentimentos e pensamentos a fim de agirem de uma forma equilibrada e ajudamos os adultos a se reconectarem consigo mesmos, podendo ter uma atuação mais produtiva com as crianças. Promovemos a reconexão de famílias, escolas em todo o mundo. Trabalhamos para que haja uma verdadeira conexão das pessoas com a sua essência, com seu centro, com seu core, para que possam, a partir daí, agir em consonância com aquilo de melhor que cada um tem em sua essência. Muitas vezes, as mães começam essa formação muito desesperadas, assim como eu também já estive em alguns momentos da minha vida, quando eles eram pequenos, sem saber mais o que fazerem para conseguir a paz e a harmonia dentro de casa, sem saber mais como ajudar seus filhos a terem comportamentos e atitudes positivas, cansadas, quase desistindo, jogando a toalha por já terem tentado tantas coisas diferentes e não terem conseguido algo que realmente fizesse a mudança que desejam e que precisam na sua casa, na sua família, elas de alguma maneira encontram aqui um alento e respostas. O primeiro passo para conquistar essa maior harmonia você já deu
você está aqui comigo nessa série de vídeos, está implicada em ter algo melhor na sua vida, em encontrar novas atitudes que vão fazer uma grande transformação na sua família. Por isso agora eu vou explicar para você, com base científica, o porquê que muitos conselhos do tipo Super Nanny que você recebe não funcionam. Não funciona. Por que isso não funciona? Para eu poder falar sobre isso, eu agora preciso contar para você algo muito importante para você continuar a sua jornada. Eu vou falar da base teórica, a base que sustenta o método, os pilares que dão essa sustentabilidade, essa atuação diferente que você deseja ter na sua vida. O método Kid Coaching, como também chamamos, possui como base 4 teorias psicológicas: a psicanálise, a teoria cognitivo-comportamental, a gestalterapia e a psicologia positiva. Todas elas aliadas aos princípios básicos de uma abordagem coaching, com foco na mudança comportamental e construção de uma nova realidade. Também eu aproveitei os avanços e as descobertas das neurociências e das ciências da cognição, do entendimento de como funciona o cérebro e principalmente, especialmente, o cérebro infantil. Se você conhece um pouco de psicologia, pode achar meio estranho essas teorias, a psicanálise, a TCC, a Gestalt, andarem juntas. Porém, eu acredito que realmente a gente, tirando o melhor de cada uma das teorias, a gente não tirando a integralidade, porque aí se chocam, mas alguns aspectos importantes de cada uma das teorias, isso trouxe um entendimento e um conhecimento ampliado sobre como podemos agir de uma forma diferenciada com as crianças. Eu uso elementos importantes de cada uma dessas teorias que são úteis ao desenvolvimento da criança. Por exemplo, um pai, uma mãe, um professor ou um profissional que atende crianças precisa conhecer o desenvolvimento psíquico e as fases naturais de evolução do seu sistema psíquico e emocional, como muito bem nos elucida a psicanálise. Então, isso foi o que eu tirei da psicanálise. Esses conhecimentos nos situam. Por outro lado, é da teoria cognitivo-comportamental que nós vamos entender com clareza o poder de caminhar na direção nova do que se quer ter a partir de agora, no presente, ao invés dos comportamentos repetitivos e mantidos do passado. Essas contribuições que eu acabei de citar, assim, de uma forma simples para você, são apenas alguns exemplos específicos de tantas pesquisas e estudos que são constitutivos do método e de como a conjugação de todas essas teorias estão somando imensamente para o sucesso de quem utiliza o método Core Kid Coaching. Além disso tudo, ainda existe a abordagem coaching, que, como eu falo, às vezes as pessoas não entendem o que isso significa, especialmente no que diz respeito à criança. Como assim? O coaching para criança, sim, porque ele está atrelado a todas as outras teorias da psicologia. Bem, eu vou trazer agora para você esse conteúdo e ele é bem importante para, se você puder, fazer anotações nesse momento agora da aula, porque isso vai ajudar muito você. Essa abordagem coaching, ela tem 6 princípios norteadores. E fica ligado que eu vou te falar agora, são 6 princípios norteadores do coaching e que eu trouxe para o método Core Kid Coaching. Quer dizer, o principal que eu trago do coaching para o método não são as ferramentas, porque essas eu criei novas, totalmente inovadoras e que conversam com o universo infantil. O que eu trouxe foram os princípios do coaching. E ele nos apoia o método e garante o sucesso das intervenções que as crianças têm a partir desse método. O primeiro princípio é ter clareza da direção, traçar um rumo. Sempre ao realizar uma intervenção com uma criança ou com uma turma no grupo de crianças em sala de aula, é fundamental que o adulto tenha certeza sobre o que ele quer atingir com aquela intervenção. É fundamental levar em consideração os anseios, necessidades da criança e também é necessário que essa direção de intervenção seja específica.
e também levar em conta as necessidades do ambiente em que essa criança se situa. Por exemplo, eu preciso que o meu filho, Rodrigo, vá tomar banho todo dia às 11 horas. Precisa ser específico, eu preciso saber exatamente o que eu quero, preferência até com horário. Eu também quero que ele faça isso rapidamente, com tranquilidade, sem gritos ou estresse. Nesse exemplo, nós podemos ver com muita nitidez o que se espera atingir com a intervenção. Além de ser algo possível de ser alcançado. Sim, existem outras crianças no mundo que fazem isso. Tomam banho, tranquilidade, sem gritaria, sem choro. É algo extremamente relevante. Alcançar isso faz com que a minha família esteja mais calma e zela pela higiene da criança. E é possível ser situado e definido em um determinado período de tempo. Ter essa clareza do rumo que você deseja com a sua condução de determinadas situações desgastantes torna qualquer intervenção com as crianças mais bem direcionada e, portanto, mais eficiente. Princípio 2. Deslocamento do pensamento pré-estabelecido. Nós adultos temos a tendência de olhar para as situações e avaliá-las de acordo com as nossas experiências anteriores e juízos que já fizemos em outras vivências. Essa tendência é pouco produtiva quando pensamos na mudança comportamental, porque ela não abre possibilidade para o novo e não estimula a criança a tomar novas atitudes, nem ajuda para que haja a mudança que você deseja na situação. Geralmente, ao fazer isso, acabamos dando direcionamentos de acordo com o nosso próprio julgamento e não levamos a criança à reflexão. Isso acontece porque dizer à criança o que ela tem que fazer não gera o autocomprometimento dela própria, que é a ação necessária para que haja a mudança de atitudes da criança. É interessante ter em mente que cada questão pode ter múltiplos posicionamentos e que todos eles podem ser a solução. O que faz com que determinada solução seja mais adequada é justamente o resultado, a prática. Por isso eu digo que é importante estarmos abertos para ouvir da criança sem os nossos pré-julgamentos. E aí você pode criar, junto com a criança, uma nova realidade apropriada ao que é a necessidade da criança e ao que é a necessidade do ambiente. É possível fazer isso. Para isso existem técnicas. Princípio 3, que é utilizado no método e que se relaciona diretamente com o princípio anterior, que é ajudar a criança a encontrar suas melhores respostas e atitudes a partir das habilidades únicas dela e por meio de técnicas e ferramentas bem estruturadas. Você pode fazer com que a criança pense, analise e descubra a melhor resposta frente às situações que ela esteja vivendo. As perguntas, é claro, devem ser claras, diretas e respeitar a evolução do vocabulário da criança. A boa pergunta, vai abordar apenas um tema específico por vez, por pergunta. A boa pergunta ela é formulada de uma forma aberta, com o uso de expressões do tipo o que, qual, como, ou, se você preferir informações específicas, serão perguntas fechadas com o uso de expressões quanto, quem, quando, lógico, em função daquilo que você quer obter de resposta naquele diálogo com a criança. A pergunta boa não é óbvia, deve ser bem colocada, de forma que a criança consiga acessar e compreender suas questões internas. Princípio 4. Desenvolver as habilidades que estejam fazendo falta para a criança, através de práticas lúdicas que foram criadas especificamente para o universo infantil. O método Pocket Coaching apresenta um aparato de novas ferramentas para que o adulto consiga acessar, potencializar e praticar novas atitudes das crianças no desenvolvimento de habilidades sociais, de relacionamento, de comunicação, de empatia, de convívio social, enfim, de saber se posicionar, dentre outras tantas habilidades. Princípio 5. Inibir determinados pensamentos automáticos distorcidos por si
que estejam impedindo a criança a conquistar aquilo que ela deseja e ajudá-las, portanto, a ter os comportamentos adequados às situações. Esses pensamentos automáticos, muito estudados na teoria cognitivo-comportamental, já aparecem na infância e podem ter efeitos devastadores por toda a vida. Eles se sustentam nas evidências que a criança cria, mesmo sem se dar conta, quando se vê numa determinada situação parecida com aquela que a gerou. O método Kid Coaching traz para os pequenos ferramentas para que os pensamentos automáticos negativos, como por exemplo, eu não sou capaz, eu nunca vou conseguir, isso é impossível, eu não sou legal, eu não sou bonita. Trabalhar para que esses pensamentos negativos passem a dar lugar a pensamentos alavancadores e novas atitudes sejam tomadas frente a situações que antes eram assustadoras para a criança. Isso traz um grande alívio para a criança, quando ela consegue retomar esses pensamentos negativos que ela tem sobre si mesma. Não importa quem gerou, não estamos aqui a culpar pai e mãe, não importa. Nem sempre é pai e mãe, foi o ambiente, foi um coleguinha, enfim, não importa quem gerou, mas é ajudar a criança a tirar esses pensamentos negativos que ela tem sobre si e ajudá-la a ter pensamentos alavancadores e novas atitudes para que ela consiga se situar, se colocar de uma forma diferente diante das situações que até então a assustava. E por fim, o princípio 6, que é o da autogestão e responsabilização emocional. Essa é uma premissa fundamental para o sucesso do processo de intervenção com quaisquer pessoas, incluindo as crianças. O objetivo com esse princípio é gerar comprometimento da criança por sua vida e pelas suas próprias ações. Eu não estou falando de culpar crianças, entenda bem, nem mesmo em largar a criança para deixar ela fazer aquilo que ela quer, não é nada disso. É importante levar a criança a ter as rédeas da sua vida em suas mãos, trazer empoderamento, um poder para a criança, levando-a a compreender que se ela quer, ela pode fazer diferente. E isso trará diversas consequências na sua própria vida, para que ela possa conquistar aquilo que ela precisa nas relações, no convívio, na sua própria existência enquanto criança. Muitas coisas fogem do nosso controle, do dia a dia. Muitas coisas acontecem à revelia dos nossos desejos e necessidades. E nós não podemos fazer nada com relação a isso. Mas nós podemos sim dizer como queremos enfrentar essas coisas, como nós queremos agir. E as crianças também podem ser estimuladas e preparadas para agir conforme como elas desejam ter respostas do ambiente. As ações dos pais, cuidadores, assim como também as ações da criança, estão na autorresponsabilidade de cada um singularmente. Isso é o combustível para a autorregulação. Agora, é muito importante que você entenda que o que fez a Milena e a Lili, aquelas duas alunas que eu citei para vocês e que tem os vídeos aqui embaixo, e muitas outras mães irresponsáveis por crianças transformarem completamente a realidade desgastada que tinham com seus filhos, teve início exatamente com esse embasamento que eu trouxe para você nesse vídeo. Esse embasamento teórico, tendo informações básicas, basilares, como essas que eu passei nesse vídeo. E elas passaram a saber a partir daí e ter mais recursos para lidar com os desafios que o dia a dia propõe. Embasamento esse que é ainda mais efetivo quando aliado a uma prática constante. Ao final desse vídeo, você vai poder ver também a história da mãe da Poliana, em que ela e o marido encontraram uma nova maneira de lidar com seus problemas, conseguiram encontrar recursos para agir de acordo com aquilo que desejavam, sem perder a cabeça, com calma e tranquilidade, contribuindo com um clima agradável dentro da sua casa. Recebemos inúmeros relatos de mães que dizem que as tarefas de rotina, que antes eram insuportáveis para toda a família, passaram a ser momentos de brincadeira e diversão para todos, como por exemplo o momento de fazer a redação
do para casa. Os problemas que antes pareciam que não tinham solução são facilmente resolvidos agora, sem necessidade de gritos, irritação, mas antes com leveza e construindo a harmonia familiar tão desejada por pais e filhos. No decorrer desse curso de Introdução ao Desenvolvimento Infantil, nós ainda vamos conhecer muitas outras histórias de mães, terapeutas, médicos, pais, professores, fonoaudiólogos, psicólogos, donos de escolas, diretores pedagógicos e muitas outras pessoas que aplicam o método CORE e estão obtendo sucesso, resultados que antes pareciam impossíveis. E além dessas histórias, no próximo vídeo eu vou mostrar a você os 5 pré-requisitos que eu considero importantes para você fazer essa mudança verdadeira na sua vida. Eu também vou disponibilizar, junto com a próxima aula, um PDF para você fazer download com 20 perguntas poderosas para você começar a aprender a fazer as perguntas daquele jeito que eu estava falando agora há pouco, para você aplicar com seus filhos, ou ensinar pais a aplicar com os próprios filhos, para ter um momento de construção de confiança e conexão tão importante que está em falta nos dias de hoje. Então, fique atento à sua caixa de e-mail, porque eu vou enviar para você um lembrete assim que a minha equipe for colocar esse segundo vídeo no ar. Enquanto isso, escreve aqui no espaço de comentários, que está aqui embaixo, o que você mais gostou nesse vídeo, o que foi mais interessante que você viu aqui. Comenta também qual o seu objetivo nesse curso de Introdução ao Desenvolvimento Infantil, porque, como você aprendeu aqui hoje, traçar um objetivo faz toda a diferença na hora de adotar estratégias e de tomar novas atitudes em direção daquilo que desejamos. Eu vou ter um grande prazer em ler esses comentários e conhecer um pouco melhor sobre você e sobre as suas situações. Um abraço carinhoso, fica bem, fica aí com Deus.